TV Record agora está nas mãos de hacker. Quem diria, hein? A Instituição Universal do Reino de Deus tem um departamento para controlar seus pastores e agora a Record está sendo indiretamente controlada de fora para dentro. Quer saber mais sobre isso? Então fique comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, fiquei como pastor durante 5 anos. Eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. A minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos e atualmente eu sou sobrinho de 2 bispos da Universal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você informações que saíram na imprensa. Vou também deixar aqui a minha opinião com respeito a esse ataque que a Record recebeu, essa invasão por hackers, o que foi divulgado na mídia. Na verdade, eu já vinha recebendo isso desde o primeiro dia. E, inclusive, eu quero agradecer a alguns jornalistas do Brasil, principalmente o nosso querido Ricardo Feltrin, do portal UOL, que também foi um dos pioneiros, se não foi o primeiro, a divulgar essa notícia. Porém, nós temos outras informações para dizer a você o que foi divulgado, a importância disso e fazer um paralelo com a Universal. Mas antes, eu quero pedir a você que está me assistindo pela primeira vez. Eu tenho esse canal já há 2 anos que está no ar. Eu já tive outras páginas, mas a liderança da Universal tenta derrubar o meu canal a todo instante. Todas as páginas, todos os conteúdos que eu venho colocando aqui, a Universal ela tenta derrubar porque eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Recentemente eu recebi um strike no meu canal do YouTube. Strike é como se fosse um aviso de direitos autorais de um áudio do próprio Bispo Edir Macedo. O Bispo Macedo manda as pessoas fazerem jejum para que Deus possa agir. O Bispo Macedo diz que o altar não deve nada a ninguém, mas ele não confia no Deus que ele prega. Ele prefere confiar nos seus advogados e na justiça humana. Mas a gente não tem recursos. Tudo que eu venho fazendo é de maneira simples e as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem da verdade dos fatos. Sabem que esse trabalho é sério. Eu gostaria de contar com a sua ajuda. Como? Você se inscrevendo no canal, deixando o seu like. É muito importante que você deixe o seu like. Também se torne membro do canal. Em todos os vídeos existe um coraçãozinho lá, onde você pode clicar e nos ajudar a manter este trabalho aqui na internet, porque a sua participação é muito importante. Muito bem, estamos de volta aqui. Olha, pessoal, eu vou ler para você algumas matérias que saíram recentemente na imprensa. Vou deixar alguns comentários e vou falar com respeito ao que foi já colocado na rede. Eu vou ler aqui uma matéria que saiu no site Livecoins, que é um site que fala de criptomoedas. Eu vou ler para você a matéria que saiu nesse site. Saíram em muitos outros, inclusive, como eu falei anteriormente, o portal UOL, através do jornalista Ricardo Feltrin, foi o que trouxe essa notícia aqui no Brasil à tona. Mas eu quero ler aqui essa matéria, comentar e falar o que tem a ver com a Universal, porque a Record é a Universal. A Record foi comprada com o dinheiro dos dízimos, ofertas e sacrifícios das pessoas para que ela se tornasse. A proposta era de ser uma emissora evangélica, uma emissora cristã. E hoje a Record ela é apenas o escudo do seu líder, do Bispo Edir Macedo. Ele usa a TV Record para não só faturar e ganhar muito dinheiro, porque hoje é uma emissora 100% comercial, com uma programação tão nojenta, desculpe a minha expressão, quanto a TV Globo, que é uma programação que foi muito criticada pelo Macedo por ser um monopólio, por tentar controlar a opinião pública, mas a Record não é diferente. A Record hoje, infelizmente,
apesar de terem muitos profissionais de qualidade, pessoas de vários setores, mas infelizmente ela é controlada para os interesses do bispo banqueiro Edir Macedo. Então a gente vai ler essa matéria aqui, presta atenção por favor. A matéria do LiveCons é o seguinte, ó, hackers vazam dados confidenciais da Record TV. Veja as imagens. Então aqui, essas imagens que você está vendo aí são imagens do site do LiveCons, inclusive o passaporte da apresentadora Ana Hickman também vazou dados sigilosos aqui. A gente vai ler aqui a matéria, ó. Está escrito assim: o grupo ransomware, acho que é isso que se pronuncia, acho que é assim que se pronuncia, né? Ransomware Black Cat começou uma campanha para envergonhar a Record TV. Isso porque uma semana após a emissora ser hackeada, dados sigilosos começaram a ser jogados na rede. O grupo ALPHV postou em seu blog de vazamentos dados da Record TV na primeira página, ao lado de diversas outras vítimas. A Record teve 8 arquivos confidenciais vazados, mas os hackers prometem vazar mais documentos sigilosos em breve. Olha aí, tá vendo? Os hackers apresentam a Record TV como a segunda maior emissora de TV do Brasil e a 28ª maior do mundo. Então, eles divulgaram várias informações aqui. Depois eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar e entender. E aqui também tem um subtítulo que diz assim: o passaporte da Ana Hickman e planilha de pagamento do governo federal. O grupo é conhecido por praticar tripla extorsão e de usar inúmeras maneiras de envergonhar suas vítimas para que elas paguem os valores exigidos em criptomoedas. A Record foi atacada no dia 8/10 pelo grupo hacker Black Cat, também conhecido como ALPHV, que exigiu 5 milhões de dólares, em torno de 26 milhões de reais, para desbloquear os sistemas da emissora e não vazar as informações roubadas. Ao que parece, a Record não pagou pelo resgate e o grupo começa a jogar arquivos na rede. Dentre os arquivos vazados, há o passaporte de Ana Hickman, apresentadora do programa Hoje em Dia, além de processos judiciais, planilhas de pagamento do governo federal e planilha de clientes. Essas informações você pode ver lá no site, através do link que eu vou deixar na descrição. E aqui fala mais, ó. Hackers vazam dados confidenciais. No momento da redação deste artigo, o blog listava mais de 50 empresas vítimas de vazamento. Abre aspas. As empresas representadas aqui não cooperaram conosco e tentaram esconder nosso ataque bem-sucedido aos seus recursos, diz o grupo. Espere por seus bancos de dados e documentos confidenciais aqui. O site de vazamento está ativo desde o início de dezembro de 2021 e há especulações de que o número total de vítimas que pagaram por não terem seus dados vazados é muito maior que 20. Na maioria das vezes, as vítimas que pagam pelo resgate não querem arriscar a exposição. As exigências de resgate do ALPHV variam de 2 milhões de reais a 30 milhões de reais, com as vítimas tendo a oportunidade de negociar um valor menor se optarem por pagar o resgate. As empresas podem optar por pagar um valor, pagar em Monero ou Bitcoin, para preservar a privacidade, mas pagar em Bitcoin adiciona 15% ao valor do resgate. Então aqui você vai ver na matéria os documentos, foram diversos documentos vazados da Record, inclusive o passaporte da Ana Hickman está aqui no site mostrando os documentos, a planilha de gastos. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta, inclusive eu quero entrar num tema bem interessante do seguinte. Primeiro que eu particularmente, eu quero deixar claro que eu não concordo com esse tipo de ação, não acho correto, porque não é assim que eu acho que devemos expor a verdade, mas eu vejo que existe um interesse comercial, mas nada acontece por acaso. Com certeza, eu digo a vocês que, especulando aqui, eu posso dizer que, em se tratar de bitcoins, você sabe muito bem,
muitas pessoas talvez, algumas não saibam, mas a Universal, o próprio bispo Edir Macedo, chamou a criptomoeda de anticristo, de Satanás. Renato Cardoso, que é líder da Universal, genro do Macedo, ele montou um verdadeiro esquadrão à procura de pastores que investiam em criptomoedas, porque na Universal o pastor não pode ter uma renda fora, o pastor não pode estudar, o pastor tem que estar na mão deles, eles têm que controlar a vida do pastor. Então, a suspeita, inclusive, da prisão do CEO da GAS, do Gleidson, existe uma grande suspeita de que tenha sido um movimento criado pela própria Universal em relação a isso. Eu quero deixar claro o seguinte, que do meu ponto de vista, na minha opinião, não foi o Gleidson que foi prejudicado, mas foram centenas e centenas de pessoas que foram prejudicadas. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que esses hackers foram pessoas que também foram prejudicadas com a prisão do Gleidson? Então, uma vez que a Universal ela se posicionou contra as criptomoedas, fazendo verdadeira propagação, uma divulgação em massa, dizendo que a criptomoeda, na voz do próprio Macedo, é uma coisa do diabo, do demônio, que é o anticristo. Então, esse ataque hacker em relação à Record pode ser uma resposta em relação a isso. Pode ser uma resposta devido aos inúmeros ataques internos. Já coloquei áudios do Renato Cardoso no meu Telegram, falando que existia quadrilha em relação à criptomoeda, a própria TV Record fazendo várias e várias matérias, pegando furos, dizendo, relacionando criptomoedas a pirâmides. Eu sei que tem muitos casos de homens ou estelionatários que causam isso, mas qual é a intenção da Universal em relação a isso? A Universal quer controle. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela trabalha com o controle das massas. Não é à toa, tirando um pouco da Record, mas trazendo para a questão da instituição, a Record promoveu e vem promovendo jejuns de Daniel para as pessoas não terem informação. É o chamado jejum de informação. Eles não querem que as pessoas tenham conhecimento da verdade. Agora imagine você, se esses hackers resolvem invadir o sistema do Templo de Salomão. Pare para pensar como que Edir Macedo, Renato Cardoso e companhia ficariam desesperados se os dados confidenciais do Templo de Salomão, as negociações viessem a público. Eu deixei aqui, já fiz entrevistas no meu canal, por exemplo, do primeiro bispo, primeiro pastor a fazer uma denúncia pública contra a liderança da Universal, que foi o pastor Carlos Magno de Miranda, que no final da década de 80, no início da década de 90, ele foi para a TV Globo e foi feita aquela matéria onde Edir Macedo, ele faz aquela reunião da ODS ali, só você procurar no YouTube, onde ele ensina os pastores a pedir dinheiro. E o pastor Carlos Magno de Miranda fez uma entrevista comigo, mais de 8 horas de gravação. Eu fiz muitas entrevistas e o próprio pastor Carlos Magno de Miranda, ele afirma que muitas coisas ficaram em oculto. E, infelizmente, a liderança da Universal quer manter o controle, como, por exemplo, a própria compra da TV Record, que, segundo a denúncia do pastor Carlos Magno, foi comprada com dinheiro do narcotráfico. Agora, você imagine se esses hackers invadissem o Templo de Salomão. O que aconteceria se eles invadissem o banco de dados do Unicom, por exemplo? Porque o que a Universal tem? A Universal tem um departamento para controlar e monitorar os pastores, monitorar quem faz denúncia. Não é à toa que eu tomei um strike recentemente. Por quê? Porque tem um pessoal pago da Universal que fica monitorando os nossos vídeos. Não querem que as pessoas saibam que o Macedo é banqueiro. Ele, como bispo, tem um banco. Não é o primeiro banco que ele tem. Que ele comprou um apartamento em Miami, no Post Tower Design, que é considerado o playground dos milionários. Um apartamento com um valor atualizado hoje, quase 50 milhões de reais, se já não passou disso. Então, o bispo Edir Macedo esbanja, ele zomba da boa fé das pessoas, e a Record hoje, ela infelizmente é um fruto, é um produto da ganância de um homem que não pensa nas pessoas.
Então, infelizmente, esse ataque hacker prejudicou muitos trabalhadores que estão dentro dessa empresa, mas eu digo a vocês que isso é apenas o resultado de suas ações. É o resultado daquilo que eles estão buscando, procurando. Porque se a Record fosse uma emissora voltada para pregar a palavra, ao invés de deixar a Fazenda, por exemplo, que é uma baixaria, a Fazenda, que, por exemplo, hoje é um acúmulo de palavrões, é um acúmulo de todo tipo de indecência moral. Então eu digo a você que esses homens, esses hackers, eles não iriam se indispor com uma emissora dessa. Eles estão buscando na Record porque sabe que tem dinheiro. A Record tem dinheiro, que esse dinheiro não vem necessariamente dos patrocínios. A Record recebeu muito dinheiro vindo da Universal. Vindo da Universal, da boa-fé das pessoas, da boa-fé das senhoras que estão lá. Por isso eu digo a você, nós precisamos continuar com esse trabalho. Eles tentaram abafar o meu trabalho, o alcance dos meus vídeos, e eu quero pedir a sua colaboração, que você compartilhe, que você dê seu like. Se você quiser nos ajudar voluntariamente para investirmos aqui no processo, eu peço a você, vai na descrição deste vídeo. É muito importante que você nos ajude e eu vou continuar colocando relatos, depoimentos reais. Nós vamos investir em entrevistas, bate-papos, para que você tenha o direito ao conhecimento. O conhecimento é fundamental. Para que uma nação possa ter democracia, o conhecimento é muito importante. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um abraço.